Olá, pessoal. É, Perante Vossas Excelências e Senhorias, vem se apresentar uma anamnese de um caso relacionado ao funcionamento da administração pública, caso que envolve matérias como a gestão de pessoas e assuntos correlatos ao gerenciamento de pessoas. Também falaremos sobre gestão documental, inconsistência que acontece em vários aspectos. De costume, pela norma culta, exige-se a redação, o relatório escrito, a anamnese escrita. Nesse caso, preferir dissertar de forma da oralidade, em razão, primeiro, de que a oralidade é um procedimento milenar pelos quais os memoriais da antropologia têm se perpetuado. Não desprezando a modalidade escrita, mas mais ainda por conta de uma limitação que este tem enfrentado em relação à saúde. E é isso que impossibilita este que está perante de vós outros de redigir o texto e uma série de limitações em razão de uma leucemia que venho enfrentando já há algum tempo. Porém, vamos ao caso. O caso é relacionado ao funcionamento do sistema administrativo, correto? Abordaremos a exemplo do que acontece a milhares de servidores, tratando de gestão de pessoas. Tomaremos a exemplo esse caso e ele será analisado a partir de quê? Das relações anuais de informações sociais, do registro documentados nos bancos de dados do Tribunal de Contas e relacionado também ao sistema previdenciário, que ora vigora. Então, o que temos? O caso de um servidor, um cidadão aprovado em concurso público para exercer as funções inerentes ao cargo junto a órgão de assessoramento direto de do Poder Executivo em um município brasileiro. O servidor, segundo documentos que podem ser acessados por meio de dados abertos do portal da transparência dos municípios, um servidor ingressou no serviço público no exercício financeiro de 2006. Logo no ano de ingresso, foram efetuados 3 registros de cargos. Foram informados ao órgão de fiscalização e controle, que é a Corte de Contas, 3 cargos em nome do servidor, logo que o servidor ingressou. Quer dizer, um acúmulo indevido, ofendendo a Constituição. No entanto, o servidor não chegou a ocupar nem 2 cargos, ocupou somente um. Quer dizer, aí foi, né? Isso em 2000 data de admissão 16
de julho de 2006, a atual cargo efetivo junto à Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do município. O exercício de 2007, no Tribunal de Contas, está informado a partir do exercício de 2007. Está no banco de dados do portal da transparência do município. Exercício de 2008 foi lançado no banco de dados do Tribunal de Contas respectivo 12 cargos públicos exercidos por único servidor. Exercício de 2009 houve uma alteração da data de admissão. Exercício de 2009 houve uma modificação de informações em banco de dados oficiais. Como se diversos servidores tivessem ingressado no serviço público a partir do exercício financeiro de 2009, ofendendo, no caso, esse servidor, a exemplo, que ingressou, foi aprovado por meio de concurso público, ingressou em 2006, em 2009 esse servidor alcança a estabilidade, conforme os parâmetros constitucionais. Mas o que acontece é que em 2009 foi feita uma alteração de forma como se o servidor tivesse ingressado naquele ano. E também em 2009 foi informado dois cargos. O acúmulo de cargos, no caso, dois cargos para esse servidor é compatível. Um cargo efetivo e um cargo comissionado, ou uma função gratificada. A partir do exercício financeiro de 2010, no site do Tribunal de Contas, foi informado somente o cargo acumulado. O cargo principal, que seria da Secretaria de Planejamento e Gestão, deixou de ser informado. Ao passo que o cargo acumulado, que foi formado em 2009, foram lançados no banco de dados do Tribunal de Contas dois cargos, um na Secretaria de Planejamento e Gestão e Coordenação Geral, outro na Secretaria de Infraestrutura. A partir do exercício financeiro de 2010, ficou lançado um cargo efetivo na Secretaria de Serviços Públicos, quer dizer, um desvio de função, que já é uma coisa grave também. Isso até 2013. Em 2013, o servidor havia desenvolvido uma leucemia, um problema de saúde, uma neoplasia maligna, e a neoplasia maligna assegura a qualquer servidor ou trabalhador, digamos, o direito à aposentadoria, devido às limitações que ele sofre. E aí, ao invés da municipalidade iniciar o processo de aposentadoria e encaminhar a apreciação do órgão de fiscalização e controle, no caso, a Corte de Contas, o Tribunal de Contas, o município se furtou a realizar o processo de aposentadoria e informou o desligamento do servidor. Isso está informado no banco de dados do Tribunal de Contas. Como podemos provar que esse servidor é de fato servidor? A partir da análise da ficha financeira, dados apresentados na ficha financeira individual do servidor, e a partir
das informações de relações anuais de informações sociais. Então, vamos à análise das relações anuais de informações sociais. Ao exercício de 2006, foi informado a data de admissão ao Tribunal de Contas para o ano de 2006, foi informada a data de admissão 16/7/2006. Na relação anual de informação social, a data de admissão informada foi o dia 17/7/2006. Quer dizer, não modificou a data de admissão, mas foi efetuado, e além de ter a data de admissão no ano em que o servidor iniciou na carreira, o município também informou de forma errada o tipo de vínculo. O tipo de vínculo foi trabalhador urbano vinculado à pessoa jurídica, que como se fosse da iniciativa privada, quando o cidadão foi aprovado no concurso público. Mas na relação anual de informação social, tem umas informações que são que evidenciam o vínculo do cidadão com o sistema administrativo, quais sejam o número de inscrição de PIS/PASEP e o administrador da conta, qual seja, no caso desse que estamos estudando, diz administração da conta do PIS, PASEP, Banco do Brasil. Então, se é administrado pelo Banco do Brasil, possui vínculo efetivo com o sistema administrativo. O vínculo é com o sistema administrativo. Então, é algo que não há controvérsia nesse ponto. Vamos adiante. O salário contratual informado à época que o servidor ingressou no cargo público foi de um salário mínimo, então vigente à época, R$ 350. Ao exercício de 2007, falando ainda de relações anuais de informações sociais, foi informado a data de admissão em 16/7/2006 é compatível com o que foi informado ao Tribunal de Contas, mas foi informado o vínculo de trabalhador urbano vinculado à pessoa jurídica. Embora o PASEP informado corretamente. O salário contratual informado foi de R$ 190, equivalente a meio salário mínimo à época. Quer dizer, ferindo o princípio da irredutibilidade de salário, ferindo o princípio constitucional que fala sobre a norma constitucional que fala sobre a irredutibilidade de salário. Não pode se reduzir o salário de um funcionário, de um servidor público, de um trabalhador público, a menos de um salário mínimo. Até porque, no caso em relevo, temos um cidadão que foi aprovado para atuar junto a órgão de assessoramento direto do Poder Executivo. Então, o salário mínimo não se aplica a esse caso. A remuneração é diferente. Ao exercício de 2008, foi informado trabalhador urbano e vem ao exercício de 2007. Algo que muda no exercício de 2008 foi o valor do salário contratual de 208, que na época é o meu salário mínimo. 2009, exercício financeiro de 2009, temos informado o tipo de vínculo
servidor público não efetivo, quando, na verdade, ao exercício de 2009, o servidor que ingressou em 2006 alcança estabilidade em 2009. A data de admissão o único ano que foi informado a data de admissão em 17 de 7 de 2006 foi no ano de 2006, que foi uma informação incompatível com a informação cadastrada no banco de dados do Tribunal de Contas. Exercício de 2009, salário contratual de R$ 208. Vamos para 2011, para não nos alongarmos tanto. 2011 e 2012 foram semelhantes, a mesma situação. Trabalhador urbano, empregado da pessoa jurídica, vinculado à pessoa jurídica, inscrição de PASEP, administrada pelo Banco do Brasil, salário contratual de meio salário, equivalente a meio salário mínimo. E em 2013 também, salário contratual equivalente a meio salário mínimo e como trabalhador urbano vinculado à pessoa jurídica. Agora, o absurdo conforme já mencionado anteriormente, o município informou o desligamento do servidor, quando o servidor, no caso, passaria a figurar no quadro de pessoal inativo. Entendem como é grave? Porque se o município não quisesse aposentar o servidor, o colocasse em disponibilidade. Mas o certo é iniciar o processo de aposentadoria, apresentar ao Tribunal de Contas e fazer valer o que rege a Constituição Pública, a Constituição Federal, perdão, as normas aplicadas a, ao setor público, que são estabelecidas no artigo 40. E respeitando também o artigo 41 da Constituição Federal, que trata da estabilidade do servidor. Em relação à remuneração, cabe que se observe e respeite, no caso apresentado, o artigo 39 da Constituição Federal e os princípios que regem a administração pública, todos eles que estão mencionados na redação do artigo 37, do caput do artigo 37 da Constituição Federal, observando estritamente o que diz cada inciso e parágrafo do artigo 37 da Constituição, bem como dos demais artigos que regem a administração pública. Então, para darmos continuidade a essa análise de caso, vamos falar do regime previdenciário adotado pelo município em questão. Os servidores do município, aqui tido como exemplo para esse nosso estudo de caso, são filiados obrigatórios do regime geral da Previdência Social. Por quê? Porque o município deixou de instituir o regime próprio. Então, o Instituto Nacional de Seguridade Social faz o recolhimento das contribuições e repassa para a Subsecretaria de Regimes Próprios da Secretaria de Previdência Social, à época o Ministério da Previdência. Então, ao servidor efetivo, independente que possua regime próprio ou não, aplica-se as normas
estabelecida pela Secretaria de Previdência Social, as normas estabelecidas ao setor público, as normas contributivas. No caso desse servidor, que parou de ser informado ao RAIS, as Relações Anuais de Informações Sociais, em 2013, tanto o município deixou de repassar a parte, sua obrigação patronal, como deixou de recolher, cessou o recolhimento de contribuições previdenciárias do servidor, porque sabemos que os servidores ativos e inativos continuam contribuindo, porque o modo contributivo. Então, o servidor aposentado por invalidez, o INSS considera uma aposentadoria por invalidez, aposentadoria que seria aplicada ao setor privado, ao passo que o município informou o desligamento do servidor, tá informado no banco de dados do Tribunal de Contas, sem haver nenhum processo de aposentadoria, nada, apenas informou. E fica o servidor a mercê, pelo que cabe que cuidemos em providenciar o remédio, o tratamento adequado para este servidor e os demais servidores que se encontram em situação equivalente nesse município e também em todos os municípios brasileiros. Porque imaginem vocês se cada servidor, cada pessoa, cada trabalhador desses do setor público que prejudicado entrar com processo pedindo uma indenizatória. Imagine, travaria o sistema do judiciário. O judiciário pararia de funcionar só em torno de irregularidades praticadas por servidores públicos. Então, gente, é importante que vejamos isso. Ao passo, quando foi informado no Tribunal de Contas o acúmulo indevido de cargos, outras pessoas se beneficiaram desses cargos, porque para cada cargo tem uma remuneração. Entende-se que para cada cargo informado foi gerada uma remuneração. A dotação orçamentária daquela secretaria ou órgão público vai ser dividida entre aqueles cargos que foram declarados no Tribunal de Contas. Então, se o servidor passou a receber meio salário mínimo, para onde foram o restante dessas espécies remuneratórias? De que forma essas espécies remuneratórias se movimentaram e estão se movimentando ainda dentro do sistema financeiro? Podemos rastrear. Temos recursos tecnológicos suficientes e servidores capazes de fazer esse trabalho. Sem ser necessário acionar o Poder Judiciário. Porque aí, quando aciona o Poder Judiciário, tanto gera demanda desnecessária de processos e favorece a indústria dos precatórios. Então, assim, isso que devemos buscar um meio. Qual seria uma saída? Que o governo federal, por meio dos recursos que a automação possui hoje, o sistema eletrônico e as tecnologias, os recursos tecnológicos, desenvolvam um mecanismo. Quando falo de governo, não estou falando da pessoa do presidente, eu falo do governo, a estrutura, os servidores que compõem cada órgão, cada nas suas carreiras. Uma força-tarefa,
unificada no sentido de quê? De que o governo federal possa exercer o gerenciamento e supervisão do funcionamento de folha de pagamento. Existem municípios que pagam a uma empresa terceirizada cerca de R$ 1.500.000 só para administrar a folha de pagamento. Esse recurso de tecnologia para administrar a folha de pagamento, o Ministério da Economia pode desenvolver. E o próprio Ministério da Economia, a partir de informações livres de quaisquer inconsistências, pode fazer de forma perfeita o pagamento de todos os funcionários públicos e também gerenciar, por meio da Secretaria de Previdência Social e Trabalho do Ministério da Economia, gerenciar e administrar o sistema previdenciário de cada município, para não ficar sobrecarregando. E até um modo de complementar a aposentadoria, assim, um modo a previdência complementar, o próprio Ministério da Economia pode desenvolver algum meio de fazer a alocação de recursos, quando a complementação ocorrer por parte do Tesouro respectivo, quer seja Tesouro Municipal ou Estadual, que o Tesouro Nacional fique incumbido de fazer essa complementação. O respectivo órgão, o ente federativo, seja ele a esfera municipal ou estadual, repassa a complementação para o Tesouro Nacional e o Tesouro Nacional distribui de forma a atender a demanda que se fizer necessário. O mesmo pode acontecer em relação à remuneração de pessoal, para evitar o que se vem falar há muito pouco tempo nos jornais, sobre esse esquema de rachadinha e outras coisas mais, que o nome não é rachadinha, apropriação indébita de espécies remuneratórias, que são receitas correntes, crime gravíssimo contra o sistema financeiro, crime de improbidade, abuso de autoridade, quer dizer, envolve vários crimes. Mas no caso aqui que nós apresentamos, falamos de inserção de dados falsos em banco de dados, entende? São vários crimes cometidos: desvio de função, abuso de autoridades. Porque quando um servidor que é responsável por fazer a análise de informações, porque como se eu sou um servidor que administra um banco de dados, antes de eu lançar aquela informação, quando eu receber a informação, eu tenho que conferir. Se a informação não confere, pede-se para que haja a imediata retificação. E muito embora bendita tecnologia, o avanço tecnológico, que nos permite desenvolver programas que possam fazer esse cruzamento de dados de forma automática e oferecer o tratamento adequado. Então, é isso, meu povo. Essa análise. Em anexo, estão os documentos dos quais foram mencionados, estão em anexo com algumas devidas anotações, para que vocês verifiquem. E é isso, é o exercício de hoje. Que possamos ver o que podemos fazer nesse sentido para combater essa mazela que defrauda o erário e causa danos à população, aos trabalhadores, e enriquecimento ilícito de terceiros
Muito embora, graças ao mecanismo de rastreamento, o sistema financeiro pode identificar qual foi a destinação dada a esses recursos. A inteligência, a agência de inteligência financeira no Brasil funciona. Mudou apenas o nome, mas continua funcionando. Graças à honra, à dignidade, à soberania da nação brasileira. E é isso, assim, a sugestão é essa, né? A sugestão deste, que embora sem poder trabalhar, está aqui fazendo essa breve explanação, uma análise de caso, e compartilhando com vossas excelências e senhorias, né, no sentido de que encontremos o remédio, desenvolvamos um remédio para alcançarmos a cura dessa mazela que tem afligido o sistema administrativo. E é isso. Deus no coração, muita paz, prosperidade para o nosso povo. O povo brasileiro é um povo forte e, para mim, o maior patrimônio que uma nação pode possuir, o maior tesouro, são seus servidores, os que zelam pelo erário. Esse é o maior tesouro. Aquele que está lá na rua varrendo, aquele que está na escola lecionando, o que está na segurança pública arriscando sua vida, os que estão nos altos escalões da administração, de ambos os poderes, do executivo, do judiciário, do legislativo, a esfera federal, municipal e estadual, muito embora a responsabilidade maior recai sobre a esfera federal. E a esfera federal tem capacidade de fazer o gerenciamento de folha de pagamento e de recolhimento previdenciário de todos os servidores no Brasil. E vai gerar uma otimização de recursos e um melhoramento no funcionamento. Quando se eliminar inconsistências, vai haver um melhoramento. Diga-se o funcionamento do sistema de assentamento funcional digital aplicado à esfera federal, isso pode se aplicar a cada município do Brasil. Isso aplicado pelo próprio governo federal. E é isso, meu povo.